mundo tem um personagem que acha chato, irritante ou algo assim. Tem uns que são tão ruins que chegamos a detestá-los, e meio que eu tenho uma boa quantidade de personagens que eu detesto. Aqui temos alguns vídeos onde falamos mal de personagens e de alguns manhwas. É tipo um quadro mensal aqui no canal, inventei isso agora. Apesar de que eu acho que todo mês sai sim um vídeo desse tipo, não tenho certeza. O diferencial desse vídeo é que vamos de personagens que eu detesto mesmo. Os outros eram só personagens que me deixavam irritada. E quando eu detestava, eu especificava isso. Por incrível que pareça, tem uma certa diferença, tá? Tem gente que acha que não, mas tem entre detestar e achar irritante. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e let's bora! E com tudo suave, sim, estamos aqui pra falar mal de personagens 2D. Minha terapia é mensal, e parece que é de algumas pessoas também, já que quando eu posto terapia, eu vi a Milicinha falando mal de personagem. Então eu considero que vocês gostam, tá? Hoje eu não estou sozinha, temos a participação da Lin, do El-chan, novamente. Não me responsabilizo pelo que ela falar, porque ela só fala besteira. Olá, pessoas. Millie me ofereceu um pastel e um caldo de cana para vir aqui falar mal de personagens, e cá estou eu novamente. Vamos com essa lista. Terceira princesa, a Bridget. Em A Princesa Marcou o Traidor, temos a princesa Bridget. Cheguei a falar de forma bem superficial sobre ela em um dos vídeos, quando eu citei a oitava princesa. Eu acho que é Rosinite o nome dela agora, nem lembro. O imperador meio que teve vários filhos, se não me engano são 14. É filho pra caralho. De verdade, eu acho que ele tem até mais do que 14, sendo bem sincera. Ele não tinha televisão, né? Em específico, a Bridget é uma mocreia. Tem a questão dos homunúculos que eram escravos na família real, e a terceira princesa foi a que mais maltratou eles e usou o corpinho nu deles pra fazer o que queria contra a vontade dele, se é que vocês me entendem, né? Então ela é muito nojenta, não gosta dela, acho ela uma desgraçada, ela é uma raputenga, basicamente. Então ela meio que fez um harem e forçava eles a várias coisas. Ela ainda prejudicou várias vezes a Eve, não se importava em prejudicar os outros irmãos também pra manter o posto de princesa herdeira, já que lá não é por ordem de quem nasceu primeiro e nem se é homem ou se é mulher, né? É por quem faz mais pelo império e tal, sendo que ela não faz por nenhuma, né? Ela só se beneficia. Então eu detesto muito ela, de verdade, de personagens femininas que mais me irritam nos manhwas. Ela só fica atrás da Rasta, que já foi citada aqui no canal também. O Oscar, eu acredito que todos, sem exceção, têm um local de ódio por ele. Algo que ultrapassa o irritante. Esse vagabundo passou doenças. Eu vou falar doenças porque fica mais fácil de entender, só que o certo é infecção, né? Que é uma IST pra Inês na vida que eles tiveram como casados. Ele praticamente abusava dela e em uma dessas tentativas a Inês mordeu a genital dele a ponto de sangrar. Eu acho, eu tenho quase certeza que ela arrancou um pedaço, mas é que eu não me recordo direitinho. E foi a maior satisfação ao ler aquilo. Em meio aos abusos e por conta da IST, a Inês decide ceifar a própria vida. Eu sinto um nojo absurdo por esse desgraçado. Por mim, já era pra ele ter passado dessa pra pior e queimar até virar pó no quinto dos infernos. Ainda tem muitas coisas para acontecer no manhwa, então teremos que aguardar os próximos capítulos. Aqui eu só tô complementando, né, o que a Lin falou no caso. E sendo bem sincera, o Oscar é um dos personagens que eu mais detesto nos manhwas, por isso eu quis falar sobre ele também. Cara, o sofrimento que a Inês e o Cassel passaram por causa desse traste não tá descrito. A Inês devia ter feito pior, arrancar o Bilal dele foi pouco. Ao lado dele tem o César, mas sobre o César já falamos dele em outro vídeo, a mocota, né, foi do primeiro vídeo, acho que eu fiz desse estilo que eu citei o César. E eu acabo esquecendo dessa miséria, mas de hoje ele não passou, ele tá aqui. Xinguem à vontade aí nos comentários, porque ele merece. O Silver, em A Princesa Marcou o Traidor, é uma raposa. Ele tinha o Mika como amigo, mas na primeira oportunidade queria se tornar o homunúculo da Eve. Eu senti um pouco de dó dele por conta da Rosinite, mas quando ele a todo momento queria ocupar o lugar do Mika, eu comecei a ficar frustrada. Um belo exemplo de amigo de beira de estrada, extremamente invejoso. Teta que saque! Acredito que todo mundo que assistiu Tokyo Revengers pegou raiva nele, aquele obcecado do caralho. O maluco matou todo mundo por causa que a mulher que ele gostava preferiu Takemichi. De certa forma, Takemichi não merecia ela também em geral, mas não estamos aqui pra falar dele nesse vídeo. Mas mesmo assim, quando o caminhão atropelou o Kisaki, uma galera comemorou pra caramba e eu tava junto. Apesar de achar ele bem irritante, não podemos negar que ele que fez com que a primeira temporada valesse a pena de se assistir, já que se não fosse ele, a primeira temporada ia ser bem xoxa. Hananoi. O relacionamento dele com a namorada é extremamente tóxico. O Hananoi é muito obsessivo. Ele é muito esquisito, muito irritante. Aparentemente no mangá usaram o motivo dele ser pegajoso e obcecado por ela, ele ter sido praticamente abandonado por seus pais e criado por seus avós. Tipo, eu entendo que ele tem um trauma com o abandono dos pais, mas ele devia fazer terapia, não depositar os problemas emocionais e as inseguranças nos outros. Não consegui ir muito além no mangá, assistir o anime foi uma dor no parto, acabei dropando, acho que por ser um shoujo não me agradou muito, convenhamos que todos os MLs de shoujo são tóxicos e sempre é por algum trauma do passado. E as FLs são frouxas que aceitam poucas e boas apenas pelo
o ML ser bonito. Falando no Hanonoi, não poderíamos deixar de fora a namorada dele, né? Ela me irrita porque ela é muito besta. O Hanonoi é extremamente tóxico com ela e ela acha normal, né? Ai, que fofinho, ele me ama, ele é obcecado. Fora que ela acredita muito fácil em tudo que ele fala. Ele não deixa ela fazer nada. Acha ruim que ela tem amigos em geral e ela ainda se submete a esse relacionamento e tenta ficar mudando por ele. Em vez dele mudar esse jeito dele de achar que, ele vai encontrar o amor perfeito e a pessoa tem que viver às custas dele e não sei o que. Além de várias cenas que a história tem, que ela me dá muita vergonha ler. Aconteceu de eu ler o mangá antes de ser anunciado o anime e eu já lia a pulso ele, né? E geralmente eu faço o possível pra ler até o final quando eu começo alguma coisa. Só em casos bem específicos que eu não termino. Aí a Lin e eu tentamos assistir o anime e não conseguimos, porque o anime consegue ser pior do que o mangá. São dois chatos, no final eles se merecem. O Oshi, quando criança, fazia bullying com a protagonista, e quando eles ficaram mais velhos e entraram na universidade, ele tenta fazer com que ela dependa dele. Além de tentar limitá-la, porque ele acredita que, pelo fato dela ser surda, ela não tem capacidade de fazer coisas como qualquer outra pessoa. Ele é um tremendo capacitista. Na minha opinião, Yubisaki Tsuheren nem era pra ser um anime, parece mais uma fanfic criada por alguma pré-adolescente. Se bem que é um shoujo, não tem muito o que esperar dessa demografia. Eu tenho um leve problema com o shoujo, não gosto. Liz e Cliff. Aqui temos os vilãozinhos do manhwa da Edith, que é muito complexo pra eu falar. Eu vou deixar na tela. Eles são insuportáveis. A Liz é a mais irritante deles. Meio que no manhwa, o autor da novel, que a Edith entra, controla tudo o que acontece e a Edith tem que passar por alguns desafios para poder sobreviver na história e quebrar o domínio do autor, né? Que spoiler, é a Liz. Na história temos os irmãos, que é o Cliff, que é o mais velho, e o Killian, o mais novo, consequentemente. Na história, os dois são obcecados pela Liz, isso por controle dela mesma. Ela controla os sentimentos deles. E meio que durante a história, a Liz fica fazendo de tudo para incriminar a Edith e metendo ela em situações terríveis e com risco de vida, tá? Isso enquanto ela se finge de boa moça, engana todo mundo, sendo que na verdade ela é uma baranga. Pense em alguma pique-me. Pronto, a Liz é isso aí. Tem a questão do Killian começar a se interessar pela Edith de fato, quando o domínio do autor vai diminuindo, então ela fica tentando usar o poder do autor pra prender ele. Em certo ponto não consegue mais e acaba tentando seduzir ele, sendo que ela tava noiva do Cliff. E o Killian tava casado com a Edith já, né? É muito Kenga, pô, não tem condição não. O Cliff é outro que só prejudica o irmão, não de forma tão explícita. Ele é um egocêntrico e pior, ele fica ajudando a Liz, porque se não me engano ele já sabia que ela fazia essas coisas. Aí ele ficava escondendo certas ações da Liz e caía por cima da Edith, né? Nossa, eu detesto muito eles dois de verdade. Fora que no final do manhwa eu fiquei mais irritada que nunca, já que eles modificaram algumas coisas da novel e na novel eles sofriam mais do que no manhwa. Eu queria que eles sofressem tanto que não iam aguentar mais. Vocês já assistiram a teoria do Big Bang? Millie e eu temos uma classificação para personagens femininas chamada Bernadette. Personagens que, em potencial, têm uma voz irritante, que faz até morto revirar no caixão. E essa é a Lizzie. Mesmo sendo no manhwa, na minha cabeça, ela tem uma voz estridente que causa ânsia. A Lizzie abre a boca e sai tipo... Fora isso, ela é uma vilã tão chata, fica se metendo nos relacionamentos alheios, dá em cima do Cliff, mas se o Killian demonstra qualquer tipo de interesse na Edith, a Lizzie fica se passando para ter a atenção do Killian. É uma rapariga pique-me, infeliz, triste, achei pouco o que aconteceu com ela no manhwa. O Seup, de O Amor de Seup, é outro protagonista imaturo e mimado, nem parece que tá na casa dos 30 e é um diretor de uma grande empresa. A protagonista sofre bastante nas mãos dele, teve seu posto de gerente rebaixado para se tornar babá dele praticamente, e apesar disso eu gosto da obra. Ele é chato, até demais. O romance demora pra acontecer? Muito. Tem triângulo amoroso para lascar o resto? Com toda certeza. Mas mesmo assim, eu estou aguardando novos capítulos para me estressar com esse desgraçado. A fadinha de Black Clover. No último vídeo desse estilo eu falei do Yuno, acabei falando que achava ele sem sal e umas coisinhas, e a galera achou ruim. Eu acho que o pessoal perdeu a mão, tá? Pra me xingar por causa dele. Mas tudo bem. Também falei que o Asta era gritante, igual todo protagonista de anime shonen, e também acharam ruim. Sendo que eu falei que eu gostava dele, só achava certas coisas irritantes. Mas aí, né, quem sou eu pra falar dos protagonistas do anime, né? Enfim, mas dessa vez vamos falar de uma personagem bem chata mesmo, que é aquela fadinha do Yuno. Não que o Yuno seja a fadinha que vocês entenderam. Eu acho que o nome dela é Silp, eu não tenho certeza sobre o nome dela. Em geral, o fato de eu não gostar dela é por ela ser obsessiva com o Yuno, e eu odeio esse tipo de personagem. Qualquer personagem obcecada eu já não gosto. Fora que, em geral, ela é bem chatinha. Ela é tipo a Tinkerbell com o Peter Pan. Antes de mais nada, eu já peço desculpa por estar falando de personagem Black Clover. Parece que o pessoal não gosta que falem deles. Desculpa mesmo. Eu tô pedindo desculpas desde já porque vamos ter mais personagens sobre eles. Um deles é o Langriswald, o ex-vice-capitão do Alvorecer Dourado e irmão do Finral, né? Acho que ele só tem uma relevância porque é irmão do Finral mesmo. Me recuso a acreditar que tem gente que gosta desse anão arrogante. A maioria dos nobres de Black Clover são péssimos, poucos se salvam. O problema dele é que, além de
de ele ser arrogante, tem um nível de vaidade muito grande. Ele já chegou a tentar matar o Finhal, se não me engano. Ele é tipo o Caim dos animes. Eu não gosto dele. A Yuki de Horimiya. A Yuki é uma querida, eu gosto muito dela. O problema é que ela é muito passiva. Ela nunca faz o que quer, sempre coloca os outros acima dela, não luta ou tenta conseguir o que deseja, e isso me irrita. Não tem muito o que falar sobre ela, ela só é muito passiva. Por último, temos a professora da Kaoruko, a Toki Ayama. Em relação a ela, caso não estejam nos capítulos semanais do mangá, já adianto que tem spoiler. Nesses últimos capítulos eu até que tô simpatizando com ela, mas em um geral eu me irritei muito com a Toki nas primeiras aparições dela, né? Principalmente pela forma que ela tratou o Rintaro. Era como se ele fosse um verme, sabe? Coitada, não fez nada, não deixou ele nem se explicar o que tava acontecendo, só falava um monte de merda, xingava ele. Eu até entendo que tem a briga das escolas, mas ela ficar forçando as alunas a seguir isso é muito chato. Ela é bem obcecada em relação à briga que teve entre as duas escolas, mas convenhamos que nem é culpa dos alunos atuais, sendo uma coisa de 10 anos atrás. Enfim, ela é bem chata no começo, mas agora até que tá um pouco flexível. Eu tô gostando mais dela agora. Tô até shippando ela com o professor da Chidori, inclusive. É isso. Esses foram os personagens que eu acho detestável. Como eu falei, não me responsabilizo pelo que a Arin falou, nem sei o que ela escreveu sobre eles, de verdade. E falando na linha, o canal dela vai estar aí. A gente vai fazer tipo uma continuação desse vídeo lá. Então, se quiserem ver, recomendo se inscreverem lá. Eu não sei se esses vídeos vão sair no mesmo dia ou não, mas aí só assistindo pra saber. É isso, galera. Assistam bastante para eu ganhar um pastel com caldo de cana. Obrigada a quem chegou até o final do vídeo. Deixe seu like e até a próxima.